Thunderbolts ou Esquadrão Suicida da Marvel, chame do que você achar melhor. Depois do fraquíssimo Capitão América Admirável Novo Mundo, filme que postei resumo, foi derrubado, mas eu repostei, a Marvel prometeu mudar toda a sua fórmula e trazer um filme numa pegada mais Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia, com heróis disfuncionais tendo que aprender a lidar um com os outros. O filme já estreou com notas altíssimas da crítica especializada, superando até mesmo Pantera Negra. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Mas é tudo isso mesmo ou só mais uma estratégia de marketing para você gastar seu suado dinheiro no cinema? Bom, isso te respondo agora nesse simpático vídeo, pois hoje nesse canal, Thunderbolts, os Novos Vingadores. Quer saber por que eu chamei de Novos Vingadores? Já já eu te conto. O filme começa com a personagem Yelena Belova, pra quem não sabe, a irmã da gostosa da Viúva Negra, sendo apresentada naquele filme fraquíssimo da mesma. E se você quer um resumo do filme da Viúva Negra, não comente isso aqui nos comentários porque eu bano você. Começou a dentadura, aquele filme aqui não. A irmã da Viúva Negra demonstra ter um grande vazio existencial, cê é louco, muito eu, e se joga para a morte em apenas 1 minuto de filme. Brincadeira, estava apenas indo fazer mais uma missão para uma mulher chamada Valentina Allegra de Fontaine. A Amanda Waller da Marvel, personagem muito parecida a Amanda Waller lá do Esquadrão Suicida, onde basicamente ela apronta sujeira em cima de sujeira, mas tudo por baixo dos panos. A missão da Yelena é concluída, mas o prédio que ela tava foi quase totalmente destruído. O filme corta e agora é mostrado a Valentina enfrentando um julgamento por suas atividades ilegais. E quem aparece é o nosso querido Buck, o soldado invernal, que agora é político. A malucona aí tá sendo acusada de um monte de coisas, como fazer experimentos com seres humanos para criar um novo super-herói, etc. Porém, retruca falando que só faz essas coisas por um bem maior, que é proteger os Estados Unidos, pois como os Vingadores não estão mais presentes, alguém precisa fazer alguma coisa, e no caso, ela quer ser esse alguém. No final desse debate, ela manda sua assistente destruir todas as provas que pudessem incriminá-la. E essa assistente, que é uma personagem muito importante no filme, fala que uma agente destruiu um laboratório inteiro. Essa agente é a Yelena, que por sua vez vai conversar com seu velho pai, o Guardião Vermelho. Personagem esse que também foi apresentado no filme da Viúva Negra, e ele basicamente é um Capitão América depressivo e soviético que vive em prol de conseguir a fama do seu passado, não porque ele é uma pessoa altruísta, mas porque ele quer ser famoso e amado. Depressivo quer ser amado, soviético muito eu. Seu trabalho é dirigir uma limusine para famosos, onde costuma escutar conversas muito importantes. Guardem bem essa informação. A Yelena diz que tá muito triste com seu trabalho, uma vez que é obrigada a tirar a vida de um monte de pessoas em cada maldita missão que faz, todas ordenadas pela Amanda Waller. Ela fala que quer renunciar ao trampo. O capitão soviético não apoia essa ideia e ainda pede o contato da Valentina para poder trabalhar com ela. Mesmo assim, a Yelena não quer continuar trabalhando, pois sente um grande vazio em cada novo serviço. Literalmente o pensamento de um CLT indo trabalhar. Seu pai responde todas essas reclamações com: seu trabalho dá grana, e com a grana você tem fama, poder, amigos e roupas muito estilosas. Cê é louco, aí compensa. Tira que eu vou cagar! Depois desse papo furado, a Yelena liga pra Valentina informando que a tarefa tinha sido concluída e pede para mudar sua ocupação, para fazer coisas mais públicas e legais, onde ela possa ter reconhecimento do público. A Valentina oferece um trato em que a Yelena precisaria completar uma última missão e depois poderia ter um trabalho limpo e público. Que missão seria essa, se pergunta você? Invadir um último laboratório dela onde ficam os bens mais valiosos da sua empresa, a OX, te digo eu. Ela teria que se infiltrar nesse laboratório, pois lá supostamente tem um ladrão querendo roubar tudo. E Yelena aceita a oferta e vai atrás desse ladrão safado. Chegando lá, encontra várias fotos e documentos muito suspeitos, para dizer o mínimo, e de repente aparece John Walker, o Capitão América da Shopee, que pra quem não lembra foi apresentado na série do Falcão e Soldado Invernal. Ele já chega com o pé na porta descarregando um pente inteiro na Yelena. Os dois começam a brigar e quem aparece também é a treinadora, outra personagem ridícula que foi apresentada no ridículo filme da Viúva Negra, a Fantasma, personagem que foi implementada no segundo filme do Homem-Formiga. Ela tem a habilidade de se desmaterializar. Enfim, o pau come e todo mundo se quebra na porrada, com a treinadora morrendo na primeira e única cena em que ela aparece. Adeus, treinadora. Nunca lembraremos de você. Do nada, um maluco chamado Bob começa a vomitar e fala que não se lembra de como foi parar ali. A história corta de novo pra trama política, que diga-se de passagem é chata pra cacete, e aqui aparece o deputado Buck tentando convencer a assistente Amanda Waller a expor toda a sujeira feita por ela, deixando seu telefone caso ela queira ajudar. Voltando ao laboratório, agora foi revelado que todos ali estavam trabalhando para a Valentina e que foram
enviados para matarem uns aos outros, tipo um Free Fire só capa, tá ligado? Porém que não ia sobrar nenhum pra contar a história. A fantasma tenta sair daquele lugar usando seu poder, mas é impedida pelo sistema de segurança que emite um som agudo machucando todos. E como se não fosse suficiente, o lugar começa a aquecer e em pouco tempo todos seriam incinerados para que literalmente todas as provas da Amanda fossem apagadas. A turminha, depois de muita conversa, descobre uma forma de destruir a barreira de segurança que impedia a fantasma e confiam que ela vai ajudá-los a desativar o incinerador. E de fato ajuda, mas apenas porque os elevadores estavam quebrados e não tinha como subir sozinha. O lugar é incinerado e todos são jogados longe pelo calor extremo. Nessa queda, a Yelena toca no Bob e sem explicações vai parar no lugar onde ocorreu o maior trauma da sua vida. É algo tão pesado que eu prefiro não falar para não ser desmonetizado, mas basicamente ela permitiu que a sua melhor amiga fosse cancelada. A assistente fala que o pessoal se uniu e conseguiu escapar da incineração, e a Valentina debocha que eles jamais se unirão, pois todos são uma tragédia como seres humanos. Também é revelado que uma nova pessoa estava naquele lugar, no caso, o Bob. Elas vão correndo investigar quem é essa figura misteriosa e adivinha quem estava dirigindo a limusine? Isso mesmo, o teu pai que tu não fala tem moto. Brincadeira, o Guardião Vermelho. Voltando ao Esquadrão Suicida, o Capitão América da Shopee começa a encher o saco do Bob perguntando de onde ele vem e pra onde ele vai. E ele não sabe de nada, não sabe como foi parar ali, que tinha ido ali apenas fazer um exame de sangue e acordou naquele lugar. O Capitão fica puto, dando a ideia de jogar ele no fogo pra ver se ele se lembra de algo, e o cara retruca que se ele é o Capitão América, então tá todo mundo ferrado, porque o cara é um merda. E antes dos dois começarem a brigar, a Yelena aparece acalmando os manos. O Bob diz que sua vida não tem sentido, que ele passa o dia todo chapado e o seu trabalho é se fantasiar de galinha pra uma lanchonete de frango frito. Não esqueçam dessa fantasia de galinha. A Yelena diz que agora eles precisam esquecer os traumas para trabalharem juntos e saírem daquele lugar. E aí, o capitão descobre uma saída. O Buck recebe uma ligação da assistente da Valentina expressando que estava com medo, pois agora não existiam mais os Vingadores. E Buck fala que não precisa ter medo, pois ele estava ali para protegê-la. Muito safado esse Buck, quer bem comer ela. Eu nunca passei mal tomando leite. A conversa se encerra com a assistente dizendo que ele precisa rastrear um celular. Voltando ao Esquadrão Suicida, eles percebem que a única forma de saírem daquele lugar é desse jeito aí que fica até meio difícil de explicar. Eles conversam e o capitão, na maior trairagem, sai do posto para chegar na saída. E por sorte, os outros conseguem se segurar. De novo, esse maldito filme volta pra trama da Amanda Waller e sua não tão fiel assistente conversando sobre o Projeto Sentinela. Projeto esse que a Valentina acreditava que todos os envolvidos tinham ido jogar no Vasco. A assistente fala que todos menos um. Esse um seria um cara chamado Robert Reynolds, um dos primeiros a se voluntariar pro teste, o único a sobreviver aos experimentos, significando que pela primeira vez em toda a sua história o projeto deu certo. Que merda. Quando estavam fugindo do bunker, o Walker toca a mão do Bob e assim como a Yelena é transportado ao seu maior trauma. Na sua visão, é visto ele sentado na sua casa lendo uma notícia sobre a queda do Capitão, evento que ocorreu na série do Falcão e Soldado Invernal. Se quiserem vídeo dessa série, deixem aí nos comentários. E aquilo afetou tanto o Walker que ele parou de se importar até mesmo com o seu próprio filho. Sua esposa, com razão, mete logo um esposo no vagabundo que fica putaço e vai comprar cigarro, se é que me entendem. E aí voltamos para a realidade. O grupo se vê encurralado pelas forças militares e percebem que vão precisar se unir para vencer. A Amanda ordena que utilizem força não letal, pois querem o Bob vivo. A fantasma, que não é boba nem nada, usa seu poder para meter o pé dali. O capitão se prepara para a primeira leva de soldados, enquanto Yelena e Bob ficaram com a missão de desligar as luzes na batalha. O plano falha, mas nesse meio tempo os dois conversaram bastante, criando uma amizade, com a Yelena amarrando ele nas costas dela e dizendo que iria protegê-lo durante a batalha. Durante a conversa, Bob explica que certo dia lhe ofereceram um tratamento para pessoas que queriam mudar de vida, para que essas pessoas se sentissem úteis, e como ele estava muito deprimido na época, aceitou a oferta. Bom, o capitão enfrenta a onda de soldados sozinho e quando a dupla chega no local percebe que ele mesmo sem ajuda derrotou todos. O cara é brabo. Mas aí chegam mais soldados e com o Bob nas costas, a Yelena surra geral. O Walker surge claramente cansado de lutar, vestido com a roupa de um dos soldados e pra piorar, ele
ele fala que em apenas 60 segundos vai chegar uma nova onda de soldados. Então, todos colocam roupa do exército e saem de fininho. A fantasma, por alguma razão que eu não entendi até agora, reaparece com um caminhão oferecendo uma carona. E quando estavam prestes a dar o fora, o controle de identificação parou o carro e deixou todos num beco sem saída. Bob decide se sacrificar na tentativa de distrair o pessoal, sai correndo com uma arma atirando pra cima e é alvejado pelos soldados, dando espaço pros Thunderbolts fugirem. De repente é mostrado que Bob não morreu e também é revelado que ele sabe voar. Ele não é nem herói. Ele não é... Ele nem sabe voar. Já viu o Libelo não voar? Eu sei voar. Tá? Notícia de última hora. Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. Lá nos céus ele apaga e sai em queda livre, colidindo com o chão, causando um tremendo impacto. Valentina observa tudo e ordena que Bob seja localizado, enquanto manda prender todo o resto do grupo, que por sua vez se reagruparam e saem a pé, querendo fugir o mais rápido possível dali. A fantasma pergunta quem foi a pessoa que ela matou no incinerador, e aí Helena responde que foi alguém que matou muita gente e agora foi a vez dela de morrer. Paralelamente aparece a Valentina, que quer voltar à sua antiga base, no caso a Torre dos Vingadores, e de novo manda os soldados eliminarem os Thunderbolts, pois eles são as últimas evidências das merdas que ela tava fazendo. Na fuga dos Thunderbolts, eles se deparam com a limusine vermelha do pai da Helena, que chega tarde demais para avisar sobre a emboscada. O grupo entra no carro e o Guardião Vermelho fala que tá muito feliz em poder participar do grupo de heróis, dando o nome de Thunderbolts. O grupo conversa bastante e é perceptível como todos ali estão muito tristes e insatisfeitos com o rumo que suas vidas tomaram. Tanto que já estavam vendo como iriam se separar após tudo aquilo acabar. Mas o Guardião Vermelho rejeita essa ideia e diz que eles precisam ficar juntos para chegarem à glória, argumentando até que eles seriam famosos ao ponto de conseguirem ter caixas de cereais em sua homenagem. Aliás, é por esse diálogo que tem várias caixas de cereais no material promocional dos cinemas. Comenta aí se colocaram essa caixa de cereal gigante no cinema da sua cidade. Já que eu tô pedindo coisas, aproveita também para me seguir no Insta, eu tô postando várias coisas por lá, deixa uma curtida aí no vídeo e agora sim, seguimos. Os militares encontram o grupo e disparam com tudo na direção deles, que já estavam perdendo suas esperanças e prestes a irem dessa pra uma melhor, quando quem aparece é nada mais nada menos nada mais que o Buck, que chega no maior estilo Exterminador do Futuro e arrebenta com os comboios, mas também arrebenta com a limusine dos caras e os leva como prisioneiros. Buck não prendeu porque os considera uma ameaça, mas porque quer usá-los como fonte de evidências para prender a Valentina, que em contrapartida colocou o Bob numa super sala especial e fala que foi ele que se ofereceu para participar do experimento. Valentina, querendo manipulá-lo, fala que o grupo o abandonou e que todos são criminosos que não merecem perdão, aconselhando que ele foque em si mesmo e no grande super-herói que poderia se tornar. Fala também que conhece ele, conhece o trágico passado, seus problemas com os pais e que ela é a única que pode ajudá-lo a se tornar o que ele nasceu pra ser. O problema é que ela encosta a mão dele e, assim como os outros, revive seu maior trauma, quando era apenas uma criança vendo seu pai assassinado na sua frente. Depois dessa memória traumática, sai da sala para tentar se recompor e o Bob fala que vai se esforçar para controlar seus poderes. De volta com o Esquadrão Suicida da Marvel, Buck diz que eles serão as maiores provas para derrubar a Valentina, mas a equipe responde que eles não trabalham para ela, que a safada os traiu enviando geral pro cheiro do queijo. E nessa crocodilagem conheceram o Bob e contam sua história envolvendo o Projeto Sentinela. Buck, como é um macaco velho, não acredita nessa conversa fiada, até que a assistente liga informando que a Valentina capturou o Bob, e aí o Soldado Invernal libera todo mundo e diz que agora precisam se unir para vencer a Valentina e o Bob. Por sua vez, a malvadona aí descobre que a assistente está a traindo e que ela precisa fazer uma escolha, pois nesse mundo não existem pessoas boas, existem pessoas ruins e pessoas piores ainda. Engraçado ela falar isso justamente num universo cheio de super-heróis, pessoas que sacrificam suas vidas em troca de porra nenhuma, como é o caso do Homem-Aranha e do Demolidor, e a doida manda uma dessas, mas tudo bem, seguimos. O Bob inicia sua missão de treinamentos e vou te falar que o cara aprende rápido, porque nesse meio tempo curtíssimo o maluco se tornou pro player dos poderes. O cara é brabo. Os Thunderbolts entram com tudo no prédio da Valentina e metem a porrada nos guardas. No meio da porradaria, a Valentina informa que a porta tá aberta para eles subirem. Chegando lá em cima, Buck pergunta pela assistente que ele tá doido pra comer e a vilã responde que ela não era muito leal, mas tudo fazia parte do plano de atraí-los até ali. Quando Buck finalmente ia acabar com essa maldita, surge o Bob, que por algum motivo pintou o cabelo de loiro, ou melhor dizendo, o Sentinela, que de acordo com a Valentina tem poder suficiente para derrotar todos os Vingadores juntos.
É muito forte essa aspa. Essa aspa é muito forte. A porradaria então começa na melhor cena de ação do filme. O Sentinela é tão, mas tão poderoso que o ataque de todos os heróis juntos é inútil, os forçando a fugirem dali como verdadeiros covardes. Fora do prédio, eles começam a discutir e decidem que o melhor a se fazer é se separar e cada um pegar o seu próprio beco. O Guardião vai tentar conversar com a Helena, que o acusa de ter a abandonado por mais de 1 ano. Enquanto isso, o Sentinela começa a discordar da postura da Valentina. Ela diz que tudo que ele tem foi por causa dela, seu nome, seu traje e seus poderes, e ele diz que jamais alguém perguntou o que ele queria de verdade. E no maior estilo Capitão Pátria, fala que um deus não deveria receber ordens de um mero mortal. Valentina estava prestes a usar seu protocolo de segurança quando o Sentinela descobre e diz que ela iria o trair assim como os Thunderbolts. Nesse momento, a assistente pega o controle e apaga o Capitão Pátria aí. O Guardião Vermelho começa com um papinho sobre sentimentalismo com a Helena, argumentando que eles deveriam fazer as pazes e blá blá blá. Os dois se abraçam e quando olham pra cima, percebem que o Sentinela foi consumido pelo vazio. Ele perdeu o controle e agora vai todo mundo morrer. Os Thunderbolts se juntam para salvar as pessoas que estavam na rua e unidos conseguem ajudar várias pessoas que aplaudem o heroísmo deles. Quando de repente, bum, o vazio começa a sugar todos. Os heróis de novo se esforçam para ajudar o máximo de pessoas possíveis. E Helena tenta conversar com o vazio e é sugada para dentro. O Guardião fica completamente maluco, porém seus amigos o ajudam a se recompor. O Capitão fala que Helena não morreu, e sim que foi jogada para dentro dos seus piores traumas. E falando nela, realmente foi parar nos seus piores traumas. Naquele que a gente falou no início do filme, onde sua amiga de infância foi cancelada, ela escapa dessa memória e vai parar em outra, que também é muito pesada, com todas as suas colegas de classe sendo castigadas de uma forma bizarra. E as lembranças ruins continuam até que a Helena consegue observar o reflexo do Bob em um espelho. Indo até ele, ela descobre a verdade. Quem estava fazendo essas maldades não era o Bob, e sim o vazio dentro dele que o consumiu por completo. Falando que tem dias que ele se sente invencível, que fica muito feliz, mas outros dias são totalmente o oposto. Só existe tristeza, dor e parece que nada faz sentido. E Helena afirma que todos nós sentimos dor, mas essa dor não define quem somos. O vazio dentro de nós não pode nos consumir. Os dois tentam escapar daquele quarto, que era uma espécie de zona de conforto para ele, e se deparam com a memória mais traumática dele. Nela, o Bob tenta salvar sua mãe que estava sofrendo nas mãos do seu pai e acaba ganhando junto com ela. E Helena fala que ele não deve suportar o sofrimento sozinho, que agora iria ajudá-lo a superar essa escuridão e eles deveriam sair daquele quarto, ou seja, da zona de conforto dele. Nesse momento, Bob se desequilibra e o vazio fica mais violento e perigoso. Assim, quando os dois estavam sem saída, aparecem os Thunderbolts para ajudá-los. Para o grupo sair do vazio, teriam que suportar os maiores traumas do Bob, sendo um pior que o outro. Nesse meio tempo, a cidade de Nova York está sendo completamente consumida pelo vazio. Nas várias faces do Bob, eles se deparam com a fantasia de galinha que eu falei antes, o Booker derruba com apenas um soco, eles passam por várias memórias traumáticas até que chegam no laboratório onde foi criado o Projeto Sentinela. Aqui o Bob fala que prometeram uma grande mudança em sua vida, que depois desse experimento finalmente ele seria alguém, finalmente ele teria um propósito de vida, blá blá blá. De repente a personificação do vazio se revela e derrota todos com seus poderes, menos o Bob, que tem muito medo de encarar esse vazio que tenta convencê-lo de que seus amigos não gostam dele, que irão traí-lo e ainda os machuca na sua frente. Bob, agora muito puto, decide que finalmente vai quebrar esse tal de vazio na porrada. E o pior é que ele vence a luta, mas era exatamente isso que o vazio queria, que ele cedesse ao ódio, pois assim os dois se tornariam um só. E Helena, vendo que o Bob estava perdendo o controle, se lançou em direção desviando de todos os objetos e o segurou para tentar parar a briga, afirmando que ele não estava sozinho e que não poderia se deixar consumir pelo vazio. Um por um, os Thunderbolts vão se livrando dos obstáculos e ajudam a Helena, não com violência, mas abraçando Bob para provar que ele não estava mais sozinho. Ou seja, para derrotar um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, só precisaram de um discurso no jutsu e o poder da amizade. Os dois maiores clichês do gênero, mas tudo bem, seguimos.
O vazio é interrompido e a cidade de Nova York é salva, com todo mundo recuperando as suas vidas, etc. Sim, ninguém morreu nesse filme, a não ser a treinadora. Os Thunderbolts prometem que agora vão cuidar do Bob e encontram a pilantra da Valentina conversando pelo celular. Indo até ela, percebem que foi uma armadilha, estava toda a imprensa cobrindo aquele momento. Agora, como a imprensa foi parar ali depois do vazio consumir a cidade, é uma pergunta que jamais encontraremos a resposta. Esses trabalhadores aí estão muito empenhados. Com o sorriso mais falso do mundo, a Valentina apresenta ao mundo os Novos Vingadores. Sim, é por isso que o nome do filme tinha um asterisco no final, pois o nome dessa equipe acabou não sendo Thunderbolts e sim Novos Vingadores. Cê é louco, do nada. A primeira cena pós-créditos é o Guardião Vermelho encontrando uma caixa de cereais com seu rosto, ou seja, besteira. Já a segunda é de fato importante, pois surge uma nave espacial querendo entrar na Terra e adivinha de quem é essa nave? Caralho! Depois de mais de 15 anos, finalmente o Quarteto Fantástico chegou ao MCU. Querem resumo do novo filme do Quarteto Fantástico que vai sair no final de julho? Bom, espere até julho. Thunderbolts é um filme ruim? Não. Ele é perfeito, top, muito bom, como tem muita gente falando? Também não. Esse filme é melhor que Capitão América 4, mas isso não é grande coisa. Tudo que aparece nesse maldito filme já foi retratado milhões de vezes. O lance dos traumas, pô, quantos filmes e séries não fazem isso? A própria Feiticeira Escarlate fez algo muito parecido em Vingadores 2 de 2015, quando ela encantou os Vingadores com seus piores medos. Isso do filme tratar sobre saúde mental, estão comentando como se tivessem reinventado a roda, mas cara, quantos filmes de hoje em dia não tem isso como tema principal? Pegue Gato de Botas 2 e o novo Divertidamente. Os dois falam sobre ansiedade e esses bagulhos. Aliás, Gato de Botas 2 é cinema total. Até mesmo a forma como eles derrotam o Sentinela com discurso no jutsu e poder da amizade, pô, quantas obras não caem nesse clichê de derrotar o vilão na base do discurso? O próprio Capitão América venceu o Hulk vermelho dessa forma, então não, cara, esse filme não é tudo isso que tá todo mundo falando. Nem as cenas de ação são lá essas coisas, algumas são muito boas sim, como a luta contra o Sentinela e a cena em que o Buck salva o pessoal do exército, mas nada de excepcional como querem pregar. Eu acredito que não vale a pena gastar indo no cinema, talvez seja melhor esperar sair no streaming ou nem assistir. Foda-se, você já viu o resumo aqui mesmo, então sei lá. A coisa mais importante é que o quarteto tá chegando. Comigo, Thunderbolts, ou os Novos Vingadores aí, tem um 6,5. Até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?